casamento quer dizer a união permanente de dois seres. É contrário à lei natural? Não. A resposta diz que o casamento é um progresso da marcha da humanidade. E a segunda pergunta, na sequência, fala assim: qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? Seria o retorno à vida selvagem, o retorno a uma infância da humanidade, a um momento em que não tínhamos um convívio próximo uns dos outros, não progredíamos tanto e alcançamos esse progresso ao nos propormos a conviver uns com os outros, porque nada mais claro e difícil muitas vezes que é a proposta de um casamento que nos faz conviver um com o outro em fraternidade, em solidariedade, em cooperação. Então, é uma forma humana, socialmente mais organizada, que determinou muito do nosso progresso, determinou também a possibilidade dos nossos filhos serem guiados, conduzidos, protegidos de uma forma bem mais efetiva, e também surgiu a regulação pelas leis civis de todas as sociedades que se preocupam em regular as relações sociais e regular os interesses familiares dentro de cada uma de suas sociedades, dos seus costumes, dos seus tempos e dos seus lugares. Mas pensando no ponto de vista espiritual, que é o que mais nos importa, encontrei uma fala que me pareceu bem interessante, e dizendo assim: vivamos a vida oferecendo alegria aos outros. A alegria de Deus manifesta-se em nós quando emitimos pensamentos de luz à humanidade. Então, coloquemos isso dentro da nossa estrutura de um casamento, de uma estrutura familiar. Então, quanto mais emitimos pensamentos de luz, mais poderemos ser felizes, e enquanto não levarmos alegria à humanidade, essa felicidade não nos vem, pois só se recebe aquilo que se dá. Então é claro que São Francisco já colocou em sua oração, é dando que se recebe. Então, quando nós propomos a nos unirmos a alguém e a estarmos construindo uma vida em comum, é certo que muito será necessário de colaboração, de auxílio mútuo, de fraternidade e de cuidados que teremos uns com os outros. Isso nos auxiliará na marcha da nossa evolução, pois sabemos que é aqui, no planeta, em vida, reencarnados, que nós temos a chance da nossa maior evolução. Então essa chance se concretiza em muito nessa nossa união, e no quanto nós possamos constituir essa família e mantê-la até os finais dos nossos dias, que é o que esperamos, quando iniciamos essa trajetória dentro de um casamento. Assim, procurando ilustrar um pouco mais a nossa conversa, temos no livro Encontro Marcado, de Chico Xavier, por iluminação de Emmanuel, o seu mentor, um dos textos, o texto 51, fala ante o divórcio, lar e divórcio. Ali ele coloca claro que é de pouco em pouco que as dificuldades vão ocorrendo. Vamos colecionando pequenas agruras, pequenas problemáticas, pequenas discussões, que depois se transformam num grande desastre, e aí pode levar ao fim uma união que se propôs a ser eterna enquanto vivemos em carne, e sabemos que quando retornamos à pátria espiritual,
todos esses afetos que nós cultivamos aqui continuam unidos a nós. E assim, sabemos também que a maioria das uniões no nosso planeta é dito uniões de algemas e não uniões de almas gêmeas, como esperaríamos que fosse a sua grande maioria. Como estamos num planeta de provas e expiações, é normal estarmos nos unindo a pessoas com as quais tivemos dificuldades e estarmos nesse momento nos propondo a retomar, a regenerar o nosso passado e também muitas vezes a construir o futuro, porque é nessa encarnação que construímos o nosso futuro nas nossas próximas possibilidades que forem dadas por Deus para o nosso reencarno e a nossa continuidade de progresso. Então, ao nos unirmos a alguém, precisamos ter muita cautela em como conduzir essa união, com equilíbrio, com respeito, o que não é tão simples nem tão fácil. Só que daí precisamos buscar no dia a dia. E vem a lembrança das orientações de Santo Agostinho na pergunta 919, que é tão famosa entre nós quando falamos da doutrina. Santo Agostinho ali nos esclarece que a todo dia devemos, ao anoitecer, ao nos recolhermos, ou em algum momento de meditação que cada um de nós possa ter, tentar rever tudo o que fizemos, como fizemos e para quem fizemos, e tentar entender as nossas maneiras, os nossos defeitos, as nossas necessidades de perdão, o quanto podemos no dia seguinte retomar aquelas situações. Imagine isso, Santo Agostinho recomenda isso do modo geral da vida de uma pessoa. Agora, quando pensamos numa união, num casamento, devemos ter muito mais cautela e buscar esse cuidado. Quando deixamos acumular situações desagradáveis, acumular discórdias, acumular pontos com os quais não temos concordância com aquele com o qual vivemos, a situação toma um rumo muito perigoso, um rumo que pode explodir em outros tempos com o desenlace indesejável de uma separação entre aquelas pessoas. Então, a cautela diária, ela é necessária para nos ajudar a policiar, realmente policiar tudo o que fazemos para que possamos fazer melhor. E ainda buscando inspirações outras, encontrei em Haroldo Dutra, que é um grande estudioso da doutrina espírita na atualidade, é fácil encontrar as suas falas pela internet. Então encontrei nele 3 proposituras bem interessantes no que diz respeito a essa vida conjugal. Em uma delas ele coloca assim, que a gentileza num casal dentro de uma casa deveria ser tal qual fazemos em relação a uma visita. Quando devemos receber uma visita em casa, preparamos tudo do bom e do melhor, para que aquela pessoa se sinta aconchegada, se sinta bem. Imagine só com aquele com o qual nós firmamos um compromisso de união. Então, ele é o primeiro, ela é a primeira, a quem devemos manter toda a atenção e toda a gentileza no dia a dia e no trato das questões. Que a intimidade entre um casal não se torne liberdade. Liberdade de maus tratos, de más palavras, de atitudes inadequadas. É evidente que tem dias que está difícil, que tem situações que não está fácil, mas que isso não se torne algo corriqueiro entre nós. Da mesma forma também ele nos adverte em outro momento em que devemos estabelecer um pacto de pacificação, onde não vale desmerecer o outro, onde não vale criar caso por qualquer situação, onde não vale ultrapassar o limite da outra pessoa e muito menos distorcer suas palavras. E aí vem aquela orientação. Ao perceber
que algo grave pode ocorrer, que um deslize pode acontecer, é melhor se retirar, se manter em silêncio, buscar um banho, buscar olhar o céu, contar até 10, seja qual for a alternativa que a pessoa busque, de estar em paz, de olhar de um outro prisma para aquela situação e não se permitir uma explosão momentânea que muitas vezes depois nos traz ao arrependimento. Então são questões todas que precisamos pensar e botar em prática, porque Jesus nos trouxe duas parábolas que cabem bem a essa situação. A parábola da edificação de sua casa na rocha e a parábola do bom semeador. Então, se em família formos o bom semeador, estaremos jogando as nossas sementes naquele solo fértil. Mas se o solo do nosso lar for um solo arenoso, for uma rocha, for um solo de espinhos, nada vai frutificar. Então devemos cultivar dentro do nosso lar o solo mais fértil possível, para que todas as sementes que joguemos, sejamos nós ou o nosso consorte, aquele que está ao nosso lado, que essas sementes frutifiquem, principalmente quando hajam filhos, que são uma grande responsabilidade nossa e pelas quais nós deveremos responder. Então, todo cuidado é pouco. Responderemos por nós, pelo nosso que está ao lado como nosso consorte, e responderemos muito pelos filhos que nos forem destinados. É evidente que também o texto do Evangelho fala sobre o divórcio e a separação. Então existem momentos, existem situações em que não é mais possível conviver. Então, quando isso ocorrer e todas as possibilidades estiverem extintas de harmonia, realmente é necessário se recorrer a que cada um busque o seu caminho, antes que algo muito mais difícil ocorra. Mas para que não cheguemos a esse nível, ao pensarmos em estabelecer uma união com alguém, tenhamos muita seriedade. Já de pronto, daquilo tudo que temos à nossa frente e que é possível nos mostrar, e principalmente para entendermos se o que nos leva a estabelecer aquela união é a lei do amor, de ambas as partes.